Depois de 2 semanas em ato, One Piece finalmente retorna com um capítulo extraordinário. Egghead, que era para ser apenas um arco de passagem, está se tornando um dos arcos mais importantes do pós-time skip, com figuras lendárias que com certeza estarão envolvidas na grande guerra final. O Oda está mostrando que o maior inimigo de Luffy tem um poder muito maior do que tudo que nós vimos até hoje, e que se ele quiser ser o rei dos piratas vai precisar de muito mais do que apenas a sua determinação. Vai precisar derrotar verdadeiros demônios. Além disso, temos Kuma, que conseguiu dar dano real em um dos Gorosei, com seu corpo chegando ao limite máximo, e mesmo contra a própria ciência, um mistério sobre a origem da raça dos bucaneiros que pode mudar tudo, e um Buster Call ordenado para destruir completamente a ilha. Tá bom ou vocês querem mais? Nós vamos fazer a análise desse capítulo incrível depois da intro, mas antes vocês estão no canal Super Novas, o canal favorito da Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês gostam do nosso conteúdo e querem nos apoiar de alguma forma, já deixem um like aí embaixo e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. A maior parte do nosso público ainda não é inscrito no canal, então seria muito legal ter vocês com a gente. E sem mais enrolação, vamos direto para essa análise. O capítulo começa a partir da última página do capítulo anterior, com Kuma se preparando para dar um soco em Saturne. Todo o seu flashback passa diante de nós para nos relembrar o quão triste foi a vida desse personagem e quantos motivos ele tem para dar esse soco em um dos seus principais algozes. Seu pai, Jinei, a Bonnie, esses personagens ainda queimam chamas de determinação dentro do Kuma, que continua avançando contra Saturne, mesmo depois do Gorosei ter apertado o botão de autodestruição do ciborgue. E é no meio da fala de Sanjay Garcia que Kuma acerta um dos socos mais incríveis de One Piece. O seu punho está revestido de haki e ódio, e o Gorosei é simplesmente jogado de um canto a outro da ilha em uma página dupla insana. Cara, se tem uma coisa que o Oda sabe fazer são essas páginas duplas. Nós conseguimos ver até os ossos do rosto do Gorosei quebrando, e mesmo levando esse dano absurdo, ele continua olhando fixamente para Kuma, com um olhar mortal, enquanto ele é brutalmente empurrado para muito longe, quebrando prédios que caem todos em cima da criatura. Senhores, o Oda desenhou um soco e seu impacto em 6 páginas inteiras. Talvez em questão de significado e impacto, esse tenha sido o soco mais absurdo de One Piece, superando até o do Luffy naquele Tenryubito. Um escravo de uma raça erradicada pelo governo, dando um soco em um dos 5 anciãos do mundo de One Piece, na ilha onde a sua humanidade foi completamente roubada. Não tem como ter mais peso que isso, e o Oda preparou um arco inteiro para esse momento. Assim como um dos marinheiros disse, é um grande acontecimento histórico. Quando o Gorosei sofre o ataque, ele deixa de congelar os Mugiwaras com seu poder, então todos eles partem para verificar o estado de Bonnie e de Kuma. Enquanto isso, Vegapunk reflete sobre o que acabou de acontecer. Ele diz que ao invés de adicionar em Kuma um botão de autodestruição literal, ele colocou um mecanismo de desligamento total, que faria com que o ciborgue perdesse completamente a sua vontade própria e a capacidade de seguir comandos. Basicamente, ele se tornaria um vegetal por completo. Mas não foi o que aconteceu, e o próprio Vegapunk se surpreende com isso, dizendo que a característica especial da raça dos bucaneiros na verdade não é o corpo forte ou a resistência, mas sim outra coisa. Infelizmente, Vegapunk não conclui seu pensamento e o Oda deixa mais um mistério para responder no futuro. Porém, aqui nós já podemos teorizar sobre qual característica especial é essa e por que essa raça era tão forte no passado. Os bucaneiros na realidade foram piratas originados dos portos do Caribe que atacavam navios e cidades espanholas nas Américas. Uma das suas características mais marcantes é que esses piratas tinham fortalezas e as defendiam a todo custo. Em One Piece, essa raça é caracterizada por sua enorme resistência e por mais uma coisa. Se considerarmos que Kuma, Barba Branca e o robô do século perdido têm DNA desses bucaneiros, mesmo que sejam misturas, e pensarmos um pouco na história desses personagens, podemos encontrar algumas semelhanças interessantes. Vejam se faz sentido. Ao longo da história de One Piece, sempre vimos Barba Branca como um figurão que não ligava muito para sua tripulação. Tanto que quando Ace vai atrás de Barba Negra e Shanks alerta que Newgate o traga de volta, ele desconsidera o conselho do Ruivo. Mas assim que Ace corre risco real de vida, Barba Branca move toda a sua frota para o lugar mais protegido do mundo de One Piece para salvar o seu filho, inclusive morrendo no processo. Além da semelhança física com Kuma, Newgate também tem a mesma determinação quando se trata de alguém que ele ama, mesmo que não seja seu filho de sangue. O robô do século perdido também se ativou misteriosamente mesmo após séculos inativo, mesmo sem energia, e atacou Mary Joa. Não sabemos ainda o exato motivo pelo qual ele fez isso, porém podemos supor que foi para proteger alguém que seu mestre ou criador amava, e naquele momento estava em perigo. Não foi
foi à toa também que esse robô se ativou quando Luffy usou o Gear 5 em Egghead, e nós podemos ver uma parte da história quando não houver uma alternativa a não ser esse robô se levantar e salvar os Mugiwaras. E esse momento está cada vez mais próximo. Egghead não vai ser destruída com esse construto dentro, até porque ele é parte da história que precisamos descobrir até o fim da obra e não pode ser simplesmente enterrado por um Buster Call sem fazer nada. E tudo isso se relaciona pela fala de Vegapunk alguns quadros à frente, mas nós ainda vamos falar sobre isso. Por enquanto, continuem com essa teoria nas mentes enquanto avançamos no capítulo. Kizaru está com uma expressão tensa enquanto diz que agora realmente acabou. Nesse capítulo nós realmente ficamos em dúvida sobre quais são as verdadeiras intenções do Almirante em Egghead, já que ele teve uma relação próxima com Kuma e com o próprio Vegapunk, além do que seu sobrinho Sentomaru também está na ilha que vai sofrer um Buster Call. Kizaru sabe exatamente o que isso significa e tenho certeza que ele não vai conseguir manter as aparências por muito tempo mais. Mas em que momento o Almirante vai agir? Provavelmente Kizaru vai esperar pelo momento mais crucial para fazer seu movimento, que vai definir o destino não só dos Mugiwaras, mas do próprio Almirante. O detalhe interessante é que o mesmo se mostra interessado pela evolução do Chapéu de Palha, o que é um detalhe interessante visto que essa evolução deles, que ele está se permitindo ver, pode gerar a fuga. Talvez o próprio Kizaru ajude a segurar o Gorosei enquanto todos fogem, ou impeça um ataque definitivo de Saturne para ganhar tempo. Isso, é claro, vai lhe custar o cargo na marinha e talvez a sua cabeça. Mas conforme os capítulos avançam, o Oda está basicamente dizendo que Kizaru vai mudar de lado e não vai demorar muito. No próximo quadro vemos os marinheiros procurando por Luffy, que sumiu durante a batalha contra Saturne. Isso também indica que nos próximos capítulos podemos finalmente ver a primeira interação real de Luffy com seus vilões finais. E vamos poder ver qual a distância entre o Deus do Sol e um demônio. Lembrando, Luffy sumiu e temos ainda iminente a participação do robô antigo, e seria uma cena épica Luffy voltando na mão do robô antigo pronto para o ataque. Sobre ele nós vamos comentar mais à frente. Os próximos quadros, contudo, nos fizeram relembrar o quão triste está sendo esse arco, quando depois de anos distantes, Kuma e a sua filha finalmente se reencontram. Vamos lá, primeiro falando sobre Kuma e Bonnie. Conforme os capítulos foram sendo publicados e conforme foram saindo novas informações sobre Kuma e os Bucaneiros, começamos a fazer semelhanças com Joy Boy, Barba Branca, histórias antigas do nosso mundo e as estátuas Vert encontradas em Skypiea. Só que dessa vez foi além. No momento do reencontro emocionante entre Bonnie e Kuma, acontece um abraço, um lindo abraço, diga-se de passagem. Mas observem bem a posição de Kuma. Você já viu isso antes e sim, estou falando do Vert, as imagens antigas adoradas pelos povos originários do céu. Ok, semelhanças físicas e o abraço, mas onde chegamos com isso? Nós chegamos no seguinte: posteriormente o nosso Einstein do mundo de One Piece começa a supor o motivo pelo qual Kuma consegue se mover, mesmo com a ordem de autodestruição ou sair de um lugar do mundo para o outro. Obviamente, graças ao nosso autor favorito, não sabemos ainda qual foi a conclusão do Vegapunk, já que o seu pensamento é cortado. Mas vamos reler o que está dizendo aqui. A habilidade antiga dos bucaneiros era... e aí parou. Vamos lá. Há tempos atrás saíram vídeos aqui no canal relacionando o Haki, a voz de todas as coisas e a tal energia de todas as coisas. Que tudo isso na verdade partia de uma mesma origem. O Oda geralmente gosta de aquecer ideias em um arco para revelar elas na própria trama da ilha. O que quero dizer? Observem o Wano, por exemplo. Em Wano, a introdução de Oden é com tambores. O flashback dele reaqueceu as ideias sobre o Joy Boy até que, no clímax do arco, Luffy se torna o Joy Boy. Acredito que com Egghead não é diferente. Note, em Egghead um dos mistérios introduzidos por Vegapunk é justamente como no século perdido robôs e tecnologias funcionavam sem energia alguma. Ou seja, coisas inorgânicas, sem vida, que se moviam por conta própria sem energia aparente ou vida. O robô antigo nos é introduzido e é dito que, quando depois de muitos séculos Poseidon sobe para Marijoa, ou seja, estava em perigo, o robô desperta e parte para lá. Quando ele parou, foi deixado em Egghead. O coração de Luffy bate e o robô desperta. Acho que vocês entenderam a associação, né? No capítulo em que é contado sobre o robô, cantamos essa bola. Kuma e ele têm a mesma energia ou habilidade. E esse capítulo foi a prova disso. Essa introdução é para que vocês entendam comigo a habilidade dos bucaneiros. Vegapunk diz posteriormente para Saturne que vai chamar aquela movimentação de Kuma de amor. A questão é a seguinte: o amor de Kuma por Bonnie é tão profundo que gerou a determinação de fazer um homem morto, que virou apenas um robô sem consciência, se mover até aquele lugar. A tradução para Haki é literalmente determinação. Em vídeos passados já relacionamos
relacionamos isso com a voz de todas as coisas, que nada mais é que a vontade deixada em objetos inanimados como pedras, passadas de geração em geração, e pessoas sensíveis a essa voz podem ouvir essa vontade passada para frente. Detalhe, como um homem sem consciência ou vida conseguiria usar o Haki, que é algo apenas usado por pessoas vivas? O Oda deu ênfase ao Haki na mão do Kuma naquele soco justamente por isso, e você não percebeu. Pense comigo, Saturne foi atingido por Bonnie sem Haki e sem sequer desviar. Se o soco de Kuma não tivesse o Haki, o resultado seria o mesmo. O Oda colocou o Haki para reforçar a ideia da determinação. Ok, mas tem que existir uma explicação do porquê é possível existir essa determinação passada através da voz de todas as coisas. E essa explicação é a energia que Vegapunk descobriu, que, como o próprio diz, é uma tecnologia do século perdido. Quem é sensível à voz de todas as coisas consegue sentir a energia nesses objetos, como os poneglyphs ou robôs, e assim animá-los ou ouvi-los. Essa energia era a capacidade de perpetuar sua determinação, mesmo na morte. Essa determinação permaneceria viva e passada adiante. Até mesmo o despertar de Luffy funcionou assim. Os bucaneiros são aqueles que dominavam essa habilidade, a habilidade de se mover e agir controlando a energia e a determinação de todas as coisas, conhecida vulgarmente por nós de a voz de todas as coisas. Existem evidências claras para isso. Primeiro, Saturne fala dos bucaneiros do passado como uma raça que cometeram um grande pecado contra o mundo. O único momento que um pecado é dito no mangá com essas palavras é quando o próprio Imu fala que a divisão dos poneglyphs foi um pecado gravíssimo. Os poneglyphs são pedras que conseguem emanar a voz de todas as coisas ouvidas por Gold Roger. Os bucaneiros seriam os responsáveis, graças às suas habilidades, de manter a sua vontade nas pedras dos poneglyphs, as tornando-os indestrutíveis, e com uma mensagem através da voz de todas as coisas. Em segundo lugar, só existe uma raça no mundo de One Piece que foi extinta e tem um poder natural dentro de si, os Lunarianos, que eram o povo da lua. Eles, assim como os bucaneiros, esperavam pelo Joy Boy, e é dito que esses Lunarianos eram conhecidos como deuses no passado. Fala de Barba Branca. Agora olhem as estátuas dos deuses de Skypiea, os Vert. Eles não são a representação em pedra de Kuma ou vice-versa? Uma raça que também tinha uma habilidade especial conhecida por deuses, os Vert, e com isso surge uma prova cabal de tudo isso que estamos falando sobre vontade herdada e energia. Observe a fala dos antigos guerreiros deuses de Skypiea dita pelo líder da tribo Chandoriana. Guardem as suas razões ou a sua vontade para que não se perca o teu coração. Somos aqueles que ecoam a voz em silêncio. Uma voz escondida em silêncio por séculos e séculos, a metáfora perfeita para a vontade herdada, escondida em todas as coisas, a voz colocada nos poneglyphs. Se os deuses de Skypiea poderiam fazer isso, e se os bucaneiros eram os próprios Vert, é o que explica Kuma, um ser agora inanimado, ter uma vontade e uma energia ardendo dentro de si para se mover, assim como um robô inanimado tem de se mover até Merujoa e ser religado a ouvir o coração de um deus do sol. E ser religado a ouvir o coração do deus do sol. Deus do sol que os bucaneiros tanto esperavam. Entendem como tudo se encaixa perfeitamente? Chega a ser loucura, né? Ok, vamos continuar com esse capítulo. O encontro entre Bonnie e Kuma é lindo, porém é interrompido novamente por Saturne. Algo surpreendente é a capacidade que Saturne tem de se regenerar. Ele foi completamente quebrado pelo soco de Kuma, e na opinião de Léo, um soco mais lindo e prazeroso do que o Luffy em Sabaody, mas ele se regenerou facilmente. No que cerca essa regeneração, temos algumas teorias, mas que vamos comentar posteriormente, principalmente pelo desenho de Vortex, ou redemoinho, que a magia, entre aspas, de Saturne fez, e porque justamente Sanji se surpreendeu com isso. Quero que se lembrem da fala do Oda sobre existirem muitos mistérios na sobrancelha enrolada do Sanji, e esse símbolo de redemoinho está quase em tudo em One Piece, seja nas Akumas no Mi ou até mesmo na assinatura de Eiichiro Oda. Mas guardem isso para outro momento. Falando em Sanji, quando Saturne tenta atacar novamente é quando finalmente o cozinheiro faz alguma coisa. Feito interessante do Sanji, diga-se de passagem, encarar um Gorosei sem pensar duas vezes, digno de um membro da tripulação do Rei dos Piratas, é claro. Só que a alegria de fã de Sanji dura pouco, já que Sanji é completamente ofuscado pelo verdadeiro digno do quarteto monstro, o Franky. Cara, o Franky parece que tá com o Radical Beam pronto pra soltar em alguém a qualquer momento. Pra todos os efeitos, mesmo sendo um lutador sem haki visual na obra, Franky peitou e usou seu Radical Beam no Saturnio, o perfurando. Eu adoro o personagem do Franky pelo simples fato do cara não ter medo de nada e ser maluco o suficiente pra tudo. Em um ano, o cara entrou dando grau de moto no palco principal e afundou a roda dele na cara da Yonkou. Ele ainda ia atirar no Radical Beam e ainda disse que não tinha medo dela, e se tivesse, não seria digno de fazer parte da tripulação do Chapéu de Palha. E agora isso, um tiro a queima-roupa em um homem que tem o título supremo do mundo. Desculpa a todos os fãs do Zoro e do Sanji, mas que cena incrível e que personagem sensacional. Obviamente isso acaba não durando muito pelo ataque de Kizaru, que agora está se movendo novamente. Ele os ataca e com
começa um combate. Visto a batalha que temos agora, é Franky e Sanji versus Saturne e Kizaru. Talvez seja esse o momento do tão sonhado Sanji versus Kizaru, onde Sanji finalmente vai dar tudo de si numa luta, já que até agora ele não sofreu realmente numa batalha nesse mangá. Mas pelo fato do Kizaru ter conseguido peitar até o Luffy no Gear 5, acho difícil que o Sanji se saia superior nessa, fora que o próprio Saturne ainda está presente e se regenerando a cada golpe. E eu não consigo ver o Franky, por mais que maluco, peitando o Gorosei sozinho. Zoro tá só sabe Deus aonde e Luffy, como dissemos anteriormente, desapareceu. O Oda nos dá um pequeno traço de esperança quando o corpo de Kuma é levado para o Lab Phase e, por favor, Oda, não nos dê mais esperanças. Há anos nós esperamos pelo dia que aquele SBS vai se concretizar e acho que desde que começou o canal nós teorizamos sobre isso, que só falta a fruta de Kuma para fechar os trocadilhos das Akumas no Mi do bando do Chapéu de Palha, e que ele vai ser um novo tripulante. Desde Thriller Bark no SBS que essa ideia é fomentada. Cara, a esperança é a última que morre. Para todos os efeitos, mesmo que não esteja no bando, eu gostaria muito de que Kuma recobrasse a consciência pelo menos para ver Luffy, o deus do sol que ele tanto esperava. Isso seria uma cena que faria até o fã de One Piece mais seco, sem coração, chorar muito. Para todos os efeitos, a situação é crítica e começa a ordem do Buster Call. Mas eu queria ainda acrescentar uma teoria: o grande feito de Sanji. Quando Kuma estava em Thriller Bark pronto para enfrentar Zoro, Sanji diz: eu ainda posso ser desconhecido, mas o homem que dará o maior problema à marinha sou eu. Eu acredito fortemente que esse é um foreshadowing para esse momento em Egghead, primeiro pela interação com Kuma e segundo porque Sanji já foi capaz de impedir um Buster Call em Water 7. Acredito muito na ideia que ele consiga um grande feito impedindo a marinha ou o próprio Kizaru, possibilitando a fuga do bando. Mas para todos os efeitos, os Mugiwara já escaparam de um Buster Call antes, então vamos ver como isso vai acontecer agora, porque não faz muito medo para nós. Kizaru e Vegapunk falam sobre o Borsalino não estar aguentando mais isso e mais uma vez dando a entender que ele pode realmente mudar de lado. O Oda tá alimentando tanto essa ideia que se não acontecer vai frustrar muita gente, mas acredito sim na possibilidade pelo seguinte paralelo. Em Ohara, o Aokiji ficou completamente balançado pelo que aconteceu e isso acabou culminando na sua saída da marinha no futuro. E agora o Kizaru está passando pelo exato mesmo dilema, mas só os próximos capítulos vão nos dizer. E por fim, para fechar com chave de ouro todas as teorias que eu trouxe nesse vídeo, para o Oda deixar bem na nossa cara também, Saturne coloca em palavras tudo que dissemos aqui. Aqueles que buscam segredos do mundo, aqueles que têm sangue de uma raça perdida, aqueles que despertam deuses antigos. O Oda segue deixando tudo na nossa cara e nós temos muitas teorias para isso. Porém, é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam e quais suas expectativas para os próximos capítulos. Lembrando que acabou finalmente o hiato de One Piece, então agora vai normalizar a frequência de vídeos aqui no canal e nós pedimos desculpas por esse atraso. Foi um erro de planejamento da nossa parte, mas não vai se repetir. A gente vai se antecipar bastante para a análise do capítulo sair o quanto antes. Então já ativem o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso e chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu!